Olá, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para tentar te ajudar a compreender os sujeitos no universo da escola. Esse livro, ele é da Verônica Edwards e ele foi feito como uma tese, né, para o mestrado dela. O mestrado aqui ó, para obtenção de grau de mestre em ciências, com especialidade em educação. Aí ela coloca como objeto de estudo nesse livro o conhecimento escolar que se apresenta em classe, como é construído ou reconstruído pelos sujeitos em suas práticas. Como técnica utilizada, ela utiliza a observação participante, né, que ela interage com a classe, e a entrevista. São as duas formas as técnicas que ela utiliza. A análise do objeto de estudo é o recorte se definiu ao redor dos sujeitos da educação e da relação com o conhecimento escolar. E como foco, ela colocou o primeiro foco, o sujeito e o modo como constrói a situação escolar na sala de aula. O segundo foco, ela observou a relação que cada um assumia com a tarefa escolar, cada sujeito, aluno. E o terceiro foco, a lógica da relação com os conhecimentos escolares. Qual que era essa lógica que tinha? Aí, ela segue explicando, né, logo na introdução, que ela vai observar duas turmas, né? Ela escolhe o programa 914, que é o nome do programa. Esse programa iniciou em 1980. E ela vai também observar uma classe de sexto ano de uma escola normal. A professora do programa, ela denomina, tem um nome no livro, chama Lete, e ela tem 35 anos. Aí a Lete, ela fala assim que antes do programa, ela era uma professora assim, muito exigente, né? Ela exigia e ela era amada por todos por todos os pais, diretor, coordenadores, e tida como uma das melhores professoras da escola. Porém, ela imagina que conforme ela era, ninguém suportava, os alunos não suportavam nem chegar ao final do ano de ter contato com ela, né? Porque ela era rígida demais. Aí ela pensa hoje, friamente, que o comportamento dela, como exigente, era nocivo para os alunos, né? Criava bloqueios, impedia com que eles compreendessem realmente, né, o conhecimento, assimilasse o conhecimento. Aí ela deixou de coagir os alunos, né? E tenta fazer hoje, né, com que eles se comprometam espontaneamente, que eles mesmos percebam a importância que o estudo é para eles e que eles se expressem livremente na sala de aula, né, o que antes ela não permitia. Ela disse também que coloca os colegas um para ajudar o outro, né, e se desloca de mesa em mesa. Ela lá cada aluno senta numa mesa, como eu falei, e ela vai de mesa em mesa ensinando o aluno. Evita um pouco aquela questão. Até porque lá no programa são alunos de diferentes idades e diferentes níveis. Então, quer dizer, cada um vai estar fazendo uma lição diferente do outro. Então, ela tem que ir no particular mesmo, porque senão ela interrompe, né? Lá no programa ela fala que sim, que são os alunos que interrompem ela para fazer pergunta e não o contrário, porque antes ela interrogava os alunos e tentava fazer com que eles participassem da aula, né? E às vezes o aluno se mostrava interessado, desinteressado, se mostrava alheio, né? Assim, no mundo da lua. Essas crianças hoje têm tanto recurso, né? Que na verdade o livro é uma concorrência. Aí ela fala assim, a autora agora já, né?
A autora fala assim que lá na sala do programa, o tempo lá das aulas é manejado pelas crianças, que ele é interno à tarefa, quer dizer, ele dura de acordo com a duração da tarefa. Ele não é fixado externamente, não é pela Secretaria da Educação, pelo MEC, que eu estou dando exemplo aqui do Brasil. Às vezes eu vou estar falando no presente porque para tentar situar, né? Apesar que esse livro não é tão velho assim, as pessoas devem estar mais velhas, estarem mais velhas, mas, né, tranquilo. Ela descreve a sala do programa como uma sala assim bem grande, que parece um bar. Ela fala assim que a sala tem o tamanho de 2 salas de aulas normais e fica as mesas dispostas com os colegas e fica depois lá no fundo da sala um monte de cadeira quebrada que é rejeitado pela escola. Ela diz que essa sala também é utilizada por aqueles alunos que são expulsos da escola normal, que fica ao lado, né? Quer dizer, pelo que eu entendi na leitura, essa sala grande faz parte da escola, né? Fica no terreno da escola. Mas o curso, o programa 914, que não faz parte da escola. Fica uma mensagem implícita que é uma escola de segunda para as crianças. As crianças, assim, têm essa visão, pelo que elas próprias falam, né? Que elas falam assim, aqui é bom que a gente não tem que ficar, pode chegar mais tarde. Mas eles falam assim, lá os uniformes aqui não, mas a gente tinha vontade de usar. Quer dizer, por mais que eles gostam de alguns aspectos, tem alguns que eles sentem falta daquele tradicional, da escola tradicional. Então, lá eles não usam uniforme e o tempo é maleável, sem supervisão externa. Não tem coordenador para estar olhando se tem menino fora da sala, se a aula está sendo ministrada em cada tempo. A professora também não sai de sala, ela permanece sempre em sala. E os alunos, eles têm liberdade para modificar o espaço deles, pegar uma cadeira, colocar no outro lugar, sentar em outro lugar. Então, assim, eles têm essa liberdade de mobilidade dentro do espaço. O professor, ele não fica no lugar central, ele fica no meio dos alunos, né? De mesa em mesa. Agora, a turma da escola que ela observou foi um professor de 34 anos, ele observou o 6º ano. Nessa turma do 6º ano tinha 19 meninos e 15 meninas, 34 alunos ao total. Do programa são 17, que eu esqueci de falar, 11 meninos e 6 meninas. Aí ela fala assim, que o professor do programa parece ter um grande domínio, né? Quando ele se dirige às crianças, elas se calam, elas respeitam ele, né? Quando vai fazer leitura, faz leitura em pé. Ele parece que ele é muito enérgico, tem muita agilidade no manuseio, assim, em ministrar a aula. Ele se expressa que ele acha que as crianças têm que ser livres, conversar entre si durante a realização das atividades. E ele afirma também que cria atividades extra classe. Ele fala que coloca as crianças para dançar e às vezes ele mesmo cria alguns passos de dança. Ele inicia as aulas sem fazer a introdução do tema, abruptamente. Ele chegou, começou a aula. Exige resposta rápida. Perguntas e respostas tomam a maior parte do tempo da aula desse professor. As perguntas determinam os ritmos da lição e estrutura os tempos permitidos para cada resposta, enfatizando a rapidez, sempre a rapidez da resposta que vale. O tempo é breve para o aluno, é rápido. Outras vezes o professor dita o conteúdo e às vezes, assim, quando ele precisa sair, alguém chama ele na porta ou ele precisa sair da sala, as crianças conversam entre si a respeito da tarefa. Continua fazendo a tarefa, conversam entre si sobre a tarefa. E o tempo é delimitado, né? Ele acaba quando toca o sinal, né? No final da aula é um momento de relax. É um momento que as crianças fazem barulho, que elas falam alto, porque esse momento de relax
é o momento que elas imaginam assim, agora eu vou para minha casa, agora eu vou curtir, vou jogar bola, vou assistir televisão, não sei o que eles tinham acessível para eles, mas esse momento é o momento relax, é o recreio e o final da aula, né? Aí, os alunos, nesse caso aqui, eles têm que se sujeitar ao ritmo que o professor impõe. Eles não têm, assim, liberdade. É marcado pela pressa, rapidez, né? Sem respeitar as diversidades. O tempo é homogêneo, o mesmo para todos. Por exemplo, se vocês pensarem hoje no nosso currículo, né? Nós temos, por exemplo, 2 aulas de ensino religioso. Aí o professor está com conteúdo novo, que ele tem que trabalhar nessas 2 aulas. Independente se tem um aluno que tem mais facilidade de compreender ou não, só tem 2 aulas, 50 minutos e 50 minutos para trabalhar aquele conteúdo. E tem aluno que entende rapidão, tem aluno que tem dificuldade. E o tempo sendo homogêneo, oferece dificuldade para o aluno, né? O espaço da sala é tradicional, não pode alterar a ordem, o aluno não tem liberdade, igual no programa, ele tem liberdade de alterar a ordem. Aqui, na classe comum, ele não tem essa liberdade, ele tem que respeitar. O professor ocupa lugar central, né? E os papéis, você é o aluno, eu sou a professora, são pré-fixados, tem que ser respeitado, é daquele jeito e pronto, não tem mudança. Aí, continuando, ela fala a respeito de alunos e professores, são sujeitos sociais. E esses sujeitos, eles e o mundo se constituem, um constitui o outro, né? Não são independentes, tanto o sujeito quanto o mundo. São seres que um precisa do outro, né? Ela fala assim que, às vezes, nos relacionamentos, na sala de aula, que às vezes parece que é ruído, desordem, na verdade é uma comunicação verbal ou não verbal, emotiva e racional por parte dos alunos. E às vezes são meios de comunicação violenta. Um menino chega, chuta o outro, dá um tapa no outro, joga um papel no outro, assim, é uma violência, né? É uma forma de violência, mas para eles é uma forma de comunicação. E essa forma de comunicação, ela envolve sentimentos e emoções, né? E é um momento relax, estranho, né? Um momento de violência é um momento relax também, que às vezes estão saindo daquele padrão de aluno, fazendo aquela tarefa o tempo todo, naquele determinado momento, e ele entra para o momento relax. Ela fala que todo sujeito, ele é social desde o momento que nasce. E que ele se expressa no dia a dia em todas as suas dimensões, né? Ela fala também que o sujeito é determinado pelo meio em que vive, ao interiorizar a norma naturalmente, sem oposição ou reelaboração alguma de sua parte. Por exemplo, eu nasci rainha. Eu não vou questionar que eu nasci rainha, né? Eu não vou questionar por que eu moro no castelo. Eu nasci na favela. Eu tenho que viver na favela. Minha mãe, meus irmãos, meu pai moram na favela. Eu vou me adaptar àquele meio e não vou ficar questionando. Eu posso futuramente lutar para sair daquela realidade, melhorar minha realidade, mas naquele momento eu vou aceitando aquilo que eu estou vivendo. Ela fala também que o sujeito social, ele é multifacetário, heterogêneo, é diferente, né? Incoerente, tem múltiplas determinações e são contraditórias, essas determinações são contraditórias entre si, são bem diferentes. Ela fala também que na sala de aula tem a situação dominante e o status quo, que às vezes nem sempre é o professor que está na posição dominante. Às vezes o aluno domina a situação da sala de aula e às vezes o professor fica no status quo. E às vezes em uma mesma situação, os colegas podem apresentar múltiplas determinações numa mesma situação. Continuando falando a respeito desses afazeres dos alunos,
a questão da violência, que eu falei para vocês que do caos, da desordem, da violência, naquele momento, questão de violência. Então, ela continua afirmando que esse momento é um momento lúdico para as crianças. Ali, elas misturam brincadeira e seriedade, agressividade e doçura, fazem piadas, riem de suas vidas. Nesses momentos, expressam seus interesses e suas preocupações perante o mundo em que vivem, né? Então, assim, na aparente desordem, há lógica nas relações deles. Alguns de seus conteúdos, suas valorações, que irão constituir a situação escolar. Quer dizer, é importante aquela interação deles. Ela fala também que o trabalho escolar e violência marcam o ritmo da aula. E fala assim, ó, que os alunos estão constantemente interagindo, mesmo quando fazem tarefa escolar, e assim realizam sua socialização secundária. Compartilham opiniões e conhecimentos sobre o mundo e sobre eles mesmos, que a gente já falou anteriormente, né? Gera uma visão de mundo compartilhada que vai constituindo seu senso comum. O que é senso comum? É uma crença que não é comprovada cientificamente e vai passando de geração em geração. Então, nesse meio aí, nessa interação entre eles, também se constrói o senso comum. E nesse momento, eles utilizam uma linguagem particular, carregada de subentendidos e de evocações de situações. Ela fala também que eles têm uma relação de ajuda, que eles estão sempre trocando, sempre se ajudando, se ensinando mutuamente, que um corrige a tarefa do outro se ele perceber erro, mas tem condição, a condição é de igualdade, não pode ter autoritarismo. Se um gritar com o outro, querer dominar, querer mandar, acabou, aí cortou a relação. E apesar das crianças se acusarem, elas mesmas resolvem seus conflitos, pois têm suas próprias regras para ajeitar suas relações. Então, naquele momento, assim, um menino chutou o outro, aí o outro vai lá, professora, fulano me chutou. Então, naquele momento, para as crianças, o conflito está resolvido, só porque aí, às vezes, entra outros sujeitos que transformam aquilo num caos. Então, eles mesmos, muitas vezes, eles resolvem os problemas deles. Porque o controle da situação da sala de aula nem sempre ocorre pela intervenção do professor. Lembra que eu falei? Que acusar-se, eles solucionam seus conflitos. Os assuntos que eles abordam é relação de trabalho fora da escola, futebol, dinheiro, trabalhar ou estudar, eles ficam sem saber, né? Eu continuo estudando ou eu vou trabalhar? Porque tem dificuldades financeiras. Problemas do subúrbio, relacionamento entre garotas e garotas, idades, as agressões à professora, né? Assim, porque às vezes um aluno comete isso, mas ele não acha correto que o outro faça. Então, isso também é motivo de comentário. Vou encerrar esse vídeo agora, senão vai ficar muito grande. Aí eu vou começar o outro, dando continuidade nesse livro, tá? Um abraço.